Queridos, nesse instante eu queria chamar você, né, para pensar um pouquinho naquilo que Deus vai falar através da palavra. Quero convidar o diácono Heraldo Rodrigues, seminarista, presidente do corpo diaconal da nossa igreja. É ele que o Senhor escolheu nesta noite para estar trazendo a ministração da palavra do Senhor. Aquela que Deus já tem para mim e para você. Então, não saia aí da sala, fique aí na sala até o final, escute a palavra do Senhor, pois com certeza ela vai fazer diferença aí para as nossas vidas. Deus vai complementar tudo aquilo que durante esse culto Deus pôde proporcionar para nós, Deus pôde falar para nós, e agora, no final, Deus tem um recadinho para mim e para você, que vai mudar a sua vida, vai mudar a minha vida, que vai mudar a sua história. Amém? Faça logo a oração. Eu vou estar orando pela vida, então, do diácono Heraldo, a palavra que Deus já pôs no seu coração, para que nessa noite eu receba, você receba. Pai, te louvamos pela vida do teu filho, pela palavra que o Senhor já nesses dias tem ministrado no seu coração. Palavra esta que o Senhor separou nesta noite para o coração do teu povo. Os teus filhos que estão em casa agora, sentados, no carro, onde quer que esteja, no trabalho. Ó Deus, mas estão conectados, estão conosco nas nossas redes sociais, estão ouvindo a tua palavra. Fala profundamente para nós. Queremos sair daqui nessa noite, mais uma vez, convictos de ter ouvido a tua voz. É assim que eu oro pela vida do teu filho, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com toda a igreja, com todos vocês que estão nos assistindo nessa noite. Graças a Deus o culto tem sido uma bênção, o momento da oração, o momento do louvor, isso tem sido importante na nossa vida. Mas nós queremos continuar o culto e agora com a mensagem, com a palavra. Palavra essa que Deus colocou no meu coração, que Deus falou ao meu coração e que Ele também vai falar ao seu coração. Então, eu gostaria que você puder, aí na sua casa, você abrir o texto em Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. O texto é um pouco longo, mas se faz necessário que a gente leia essa palavra. Então, Colossenses, capítulo 3, versículo do 1 ao 17, diz assim: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não vos mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem como os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo em tudo, em todos. Revesti, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade,
suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecido. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmo, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Meus amados irmãos, essa palavra, ela escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Colosso. Essa palavra, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, no primeiro capítulo, ele enfatiza muito sobre Cristo. Ele enfatiza que Cristo, ele é o cabeça da igreja. Tudo foi feito por ele e para ele. Então ele está dizendo para a igreja de Colosso que Cristo é o cabeça. Se nós formos olhar também lá no capítulo 2, ele vai falar para essa igreja que tenha cuidado com as falsas doutrinas, para que não venha a ser pego por esse mal. O apóstolo Paulo fala que não devemos ouvir as filosofias, nem as vãs sutilezas, porque já fomos crucificados com Cristo, fomos sepultados com Ele, e hoje vivemos com Cristo. Então o apóstolo Paulo ele começou a falar ali para a igreja de Colosso, para se advertir, para estar advertida contra essas falsas doutrinas. E em seguida, ele entra no capítulo 3, onde ele agora começa a falar para a igreja de Colosso a necessidade de viver uma vida de santidade e de amor fraternal. Meus amados irmãos, todo mês nós sabemos, nós que fazemos parte da igreja, que temos um tema, e esse tema é trabalhado durante todo esse mês. E o tema para esse mês, nós pregadores já recebemos, que é uma igreja conectada com os céus. E o subtema que eu vou trabalhar hoje, juntamente com a igreja, é procurar viver em constante santidade. Ou seja, uma igreja conectada com o céu, procura viver em constante santidade. E essa palavra que o apóstolo Paulo pregou, falou ali para a igreja de Colosso, foi de suma importância para a vida daqueles homens, daquelas mulheres que já tiveram encontro com Cristo. E assim como ele falou para aquela igreja, e a igreja foi alimentada, foi edificada, também se aplica à igreja de hoje, se aplica a nós, à atualidade. Então, nós vamos aprender, através desse texto, algumas recomendações que o apóstolo Paulo tem para a sua igreja. Uma igreja que está conectada com o céu é uma igreja que está ligada a tudo que Deus tem falado, a tudo que Deus tem determinado para que a igreja seja uma igreja saudável. E para ser uma igreja saudável, é preciso que a igreja viva constantemente em santidade. A santificação é uma exigência de Deus para o seu povo. Ou seja, desde o início, Deus ele escolheu um povo para ser santo. E nós podemos ver isso de Gênesis a Apocalipse. Ou seja, do Velho Testamento ao Novo Testamento, Deus está falando para a sua igreja ser santa. Lá em Levítico, capítulo 20 e 26, diz assim: E ser-me-ei santo, porque eu, o Senhor, sou santo. E separai-vos dos povos para serdes meus. Ou seja, Deus já estava falando para o seu povo que precisava ser santo. E se nós formos ler também lá em 1 de Pedro também, Pedro vai falar também sobre acerca da santidade. No capítulo 1, versículo 16 e 15 e 16, ele diz: olha, aquele que vos chamou para ser santo, aquele que vos chamou é santo.
e vós também deve ser santo, a sua maneira de viver. Está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então, santificação é um processo que inicia no momento da conversão e que se estende por toda a existência terrena. Ou seja, no momento que nós tivemos um encontro com Cristo, no momento que Deus falou ao nosso coração e entregamos a nossa vida ao Senhor, nós já, a partir daí já somos santos. Por que somos santos? Porque fomos separados naquele momento. Foi Deus que nos escolheu. Então naquele momento já começou a santificação inicial. Mas daí, meus amados irmãos, é preciso agora ter uma santidade progressiva. Ou seja, uma santidade que vai haver durante toda a nossa existência terrena. Ou seja, todos os dias nós devemos nos santificar. Esse processo vai nos levar ao estado final da santificação, ou seja, na glorificação. Então, daí a necessidade de nós sermos uma igreja em constante santidade. O apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Colosso, exorta a igreja a viver em santidade e dá à igreja várias recomendações. Recomendações essas que serviram para a igreja de Colosso, para viver uma vida santa. E aí nós vamos ver quais foram as recomendações que o apóstolo Paulo disse para aquela igreja e que vai servir também para nós. Primeiro, para viver em constante santidade, é preciso buscar as coisas que são de cima. Se você for ler aí na sua Bíblia, o primeiro versículo, ele fala a respeito de buscar as coisas de cima, de buscar as coisas do alto. Dos versículos do 1 ao 4, o apóstolo Paulo diz aos Colossenses: buscai as coisas que são de cima, as coisas que vêm de Deus. As coisas terrenas são importantes, sim, mas não são mais importantes do que as coisas de cima. Ou seja, precisamos viver na terra, precisamos trabalhar, precisamos cuidar da saúde, precisamos cuidar do nosso lar, da nossa família, precisamos estudar. Tudo isso, de fato, é importante na vida do cristão ou do não cristão. Mas nós temos que nos lembrar que nós já nos revestimos de Deus, nós já ressuscitamos com Cristo. Então essas coisas todas vão passar aqui na terra. Porém, as coisas eternas só vamos ter se tivermos ligado nas coisas do alto. Uma igreja, para viver em constante santidade, precisa reservar tempo para orar. Tempo para ter um relacionamento com Deus. Se não tivermos uma vida de oração, não vamos ter como buscar as coisas do alto. E outra coisa bastante importante, de fundamental importância para viver uma vida de santidade, é a palavra de Deus. Não tem, meus amados, como viver em santidade se não tivermos lendo a palavra de Deus. Porque tudo que precisamos para ter uma vida de santidade está revelada na sua palavra. E podemos fazer isso lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, ou se não, ouvindo a palavra de Deus através de uma mensagem. Então a igreja, para estar em santidade, precisa orar e também ler, ouvir a palavra de Deus, meditar e praticar. No Salmo 119, versículo 2, diz assim: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração os buscam. Ou seja, feliz é aquele que busca ao Senhor, que busca as coisas de cima. Então essa é a primeira recomendação que o apóstolo Paulo faz para a igreja em Colosso. E Deus também está falando ao nosso coração no dia de hoje, para que a gente também possa buscar as coisas de cima e assim viver uma vida de santidade. Segundo lugar, para viver em constante santidade, é preciso mortificar a velha natureza. Do versículo 5 ao versículo 7, Paulo diz que devemos matar a velha natureza.
Aí Paulo faz uma relação de coisas que quando não éramos convertidos, praticávamos. E aí ele faz a relação, que são a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a concupiscência, a avareza. Ou seja, tudo isso, muitos de nós praticávamos antes de termos um encontro com Cristo. Muitos que viviam na prostituição, mas hoje essa é diferente. Hoje nós tivemos um encontro com Cristo, então tudo isso tem que ser mortificado. Temos que matar essa velha natureza. Prostituição não pode existir na vida daquele que é cristão, daquele que é convertido, porque a prostituição é um pecado contra o próprio corpo, diz a palavra do Senhor. Nós também não podemos praticar mais as impurezas. E o que é impureza? Impurezas são imoralidade, cobiça, maldade, engano, inveja, maus pensamentos. Quando nós lemos lá em Mateus, no capítulo 15, que nós vemos ali a passagem da tradição dos anciãos, eles questionam com Jesus a questão de lavar a mão, porque os discípulos comiam sem lavar as mãos. Mas Jesus disse para eles que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. E aí Jesus começa a falar para ele o que sai do nosso coração. E o que sai do nosso coração são os maus pensamentos, o homicídio, o furto, a inveja. Então nós temos que tirar isso da nossa vida. Nós temos que mortificar essa velha natureza. Precisamos então, para não ter esses maus pensamentos, precisamos higienizar a nossa mente todos os dias. Nós vemos aí a necessidade da higiene. Nós estamos passando pelo momento que temos que higienizar as nossas mãos a todo momento para não contrair o vírus. Da mesma forma, meus irmãos, é a nossa vida, é a nossa mente. Nós temos que pensar nas coisas que são do alto e temos que tirar toda a impureza da nossa mente. E como é que nós fazemos isso? Lendo a sua palavra, orando, lendo um livro que possa nos alimentar, que possa ser de fundamental importância para a nossa formação espiritual, ou mesmo também assistindo uma mensagem, seja na internet, ou seja um filme que possa edificar. Então temos que higienizar a nossa mente. O que é que nós devemos mortificar? A avareza, o apego demasiado, sordo ao dinheiro. Ou seja, a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O processo da santificação vai nos afastar dessas práticas pecaminosas. Isso quer dizer que nós não vamos pecar mais? Não. Mas a cada dia vamos matar a nossa velha natureza. Agora, esse processo de santificação acontece em nós por meio da ação do Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo do Senhor que vai trabalhar no nosso coração e nós vamos poder matar essa velha nossa natureza. Mas também tem a nossa parte. O Espírito Santo de Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte. Em terceiro lugar, para viver em constante santidade é preciso despojar o que não convém. E aí nos versículos 8 e 9, Paulo diz, despojai-vos. Despojar é deixar de possuir, ou seja, retirar aquilo que deve retirar. Nós temos que retirar aquilo que era velho, ou seja, é como tirasse uma roupa, tirar uma roupa suja. Tudo que estava sujo nós temos que tirar da nossa vida. E esse é o processo da santificação que nós precisamos fazer. E o que nós precisamos despojar? Paulo faz uma lista do que precisamos despojar para ter uma vida de santidade. Aí Paulo diz, da ira, da cólera, da malícia, das palavras torpes, das mentiras. Tudo isso precisa despojar
da vida daquele que já aceitou a Cristo, da vida daquela pessoa que quer viver em santidade. A ira é um sentimento de rancor ou de ódio. Quantos crentes ainda continuam com essa velha natureza? Quando tem um problema com seu irmão, quando se aborrece com seu irmão, fica irado com seu irmão, fica com ódio do seu irmão. Aí a palavra de Deus diz, olha, temos que tirar isso da nossa vida, temos que tirar a ira, da cólera, da malícia, palavras torpes. Mentira, meus amados irmãos, é algo que nós podemos também tirar da nossa vida. O crente, ele não pode viver em mentiras, ele não pode viver mentindo, seja uma mentira pequena, seja uma mentira grande. Nós temos que abolir isso da nossa vida, para que a gente possa viver uma vida de santidade. A mentira, ela não é cabível a alguém que teve um novo nascimento. E viver praticando a mentira. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. E quantas vezes nós vemos irmãos nossos, irmão que já está há tanto tempo na casa do Senhor, mentindo. E quantas vezes nós também nos apegamos também, acontece conosco também, quando nós vemos, já temos mentido. Muitas vezes até uma mentira pequena, mas é uma mentira. E nós temos que pedir perdão a Deus, porque isso não faz parte mais daquele que teve um novo nascimento. Então temos que despojar essas coisas para viver em constante santidade. Mas da mesma forma que nós temos que tirar algumas coisas da nossa vida para ter uma vida de santidade, nós também agora precisamos colocar algumas coisas na nossa vida. Temos que tirar as vestes sujas e colocar agora vestes novas. Tudo que é puro, tudo que é agradável a Deus. Para viver em constante santidade, é preciso revestir o que convém. Dos versículos 12 a 14, Paulo agora diz aos Colossenses do que era preciso se revestir. E aí também vem uma relação. Ou seja, para que nós possamos ter uma vida de santidade. E aí Paulo começa a falar, primeiro, misericórdia. Paulo diz, olha, nós temos que ter misericórdia. Mas o que é misericórdia? Misericórdia é o oposto de graça. Graça é favor imerecido, ou seja, não fizemos nada para merecer, mas Deus nos concede. Então, misericórdia é o oposto. A graça nós não merecíamos e Deus nos deu. Por exemplo, a salvação. E aí a misericórdia. A misericórdia é o que merecíamos receber, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele não permite, ou seja, a condenação. Tudo que nós era necessário receber, mas pela infinita misericórdia de Deus, são impedidos. Precisamos ser misericordiosos também com os outros, assim como Deus é conosco. Lá em Lamentações de Jeremias 33, 22, diz assim, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ou seja, ela se renova todas as manhãs. Quantas vezes nós pecamos? Quantas vezes nós pecamos no dia? Mas no outro dia, Deus, Ele, com a sua misericórdia, Ele faz com que nós possamos continuar vivendo, possa continuar vivendo a nossa vida de santidade. E aí Paulo faz outra observação, benignidade, ou seja, fazer o bem. Temos que nos revestir disso, de fazer o bem ao outro. É a palavra de Deus que diz que nós devemos fazer o bem a todos. Devemos ter humildade. Quer viver em santidade? Seja humilde, reconheça que é falho, pecador e que é dependente de Deus. Então, para viver uma vida de santidade, meus amados irmãos, temos que também ser humilde. Jesus Cristo, Ele deu esse exemplo de humildade. Ele foi servo. Ele disse, olha, eu não vim para ser servido, mas para servir aos outros. E Ele demonstra
um momento de humildade, quando ele vai ali aos seus discípulos e começa a lavar os pés de seus discípulos. Ele era Senhor, mas ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele mostrou ali uma profunda humildade. Aquele trabalho ali era um trabalho de escravos. As pessoas, quando chegavam nas casas dos seus senhores, os escravos iam lá e lavavam os pés daquelas pessoas. E Jesus, sendo Senhor, ele se fez servo, lavou os pés do discípulo. Nós também devemos nos revestir da mansidão. Quer viver em santidade, seja manso. Mansidão faz parte do fruto do Espírito. Se nós formos ver lá em Gálatas 5, 22 e 23, mansidão faz parte. Então devemos ser mansos. Para ser santo, nós também devemos ter o perdão. Nós devemos perdoar. É a palavra de Deus que nos ensina. Quem quer ser santo, perdoe. Lá em Efésios 4, 32, diz assim: antes sedes uns para com os outros, benignos, misericordioso, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, meu querido, para viver uma vida de santidade, não tem como a gente não perdoar o nosso irmão. Quantos irmãos estão na igreja, estão na casa do Senhor, estão cantando, estão pregando a palavra, estão servindo como diáconos, estão na liderança da igreja, mas quando tem um problema com o irmão, se ira, fica afastado do irmão, não perdoa o irmão. Então, se não perdoa o irmão, não está vivendo uma vida de santidade, porque aquele que quer ser santo tem que perdoar um ao outro. Para ser santo, também temos que ter paz. Paz uns com os outros. Quem quer ser santo, busca a paz com todos. Lá em Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então são recomendações, são coisas que nós devemos agora revestir, colocar na nossa vida, praticar tudo isso que Paulo falou, para ter uma vida de santidade, para procurar viver em constante santidade e estar conectado com o céu. Em último lugar, para viver em constante santidade, é preciso viver a palavra de Deus. Ou seja, não só ser ouvinte da sua palavra, mas sim viver a palavra de Deus. No versículo 16, Paulo diz: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos uns aos outros, com salmos, hino, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Ou seja, essa palavra que vai abundar em nosso coração, e nós vamos estar conectados com os céus e viver em santidade. Paulo está dizendo para a igreja de Colosso, está dizendo para os irmãos ali: despoje de tudo, da velha natureza, mortifique a velha natureza, busque as coisas de cima, revestir daquilo que convém para viver uma vida de santidade. A igreja que quer viver em santidade herdará a vida eterna. Ou seja, nós não temos que pensar somente no momento, nós não temos que pensar somente nessa vida, temos que pensar também na vida eterna. Em Romanos 6, 22, o próprio Paulo diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então são essas, amados, as recomendações que o apóstolo Paulo fez à igreja de Colosso. E que nós possamos também meditar nessa palavra e aplicar na nossa vida, para que possamos viver uma vida de santidade. Concluindo, a igreja só vai viver em santidade
se estiver praticando a palavra de Deus, se estiver cumprindo os mandamentos do Senhor. Não é fácil, mas faz parte do processo da santificação. Que possamos estar conectados nos céus, que possamos viver em constante santidade, porque essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Finalizando, para viver em constante santidade é preciso, vamos relembrar aquilo que nós falamos, buscar as coisas que vêm de cima, mortificar a velha natureza, despojar o que não convém, revestir o que convém e viver a palavra de Deus. Que Deus aplique essa palavra em nosso coração. Que você, quando assistir esse vídeo, você possa meditar, possa refletir como tem sido a sua vida. Como está a sua vida diante de Deus? Você está conectado com o céu? Você está procurando viver de fato em constante santidade? Então que Deus abençoe e assim possamos viver de fato em santidade. Amém? Que Deus continue abençoando a vida do diácono Heraldo. E esse é o tema que nós vamos estar trabalhando durante todo esse mês agora, então, do mês de abril. Uma igreja conectada com os céus. E que essa palavra de hoje à noite, nesse culto, não é, de quinta-feira, culto de missões, possa ter falado ao meu coração, ao teu coração. Quero convidar você a estar conosco, domingo, 9 da manhã, 18 horas, mas nossa live aí, adorando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Acredito que ainda hoje, não é? Vamos estar já com à disposição dos irmãos, então, aí o nosso culto que foi gravado. Acredito que daqui 1 hora você já pode então começar a assistir, se não assistir hoje, amanhã, mas eu tenho certeza que a palavra do Senhor, tudo quanto Deus desejou nessa noite para mim e para você, Ele pôde realizar em nossas vidas. Agradecer o pessoal do louvor, a Lucas, a Rayane, agradecer ao pastor Josivaldo, a sua presença conosco, pastor Jailson, da nossa congregação em Malhadinha, diácono Heraldo, e a nossa equipe, né, que está sempre conosco aqui no teclado, então Rafael, na sonoplastia Roberval, e na transmissão de imagem, então Adriano e Geraldo. Que Deus abençoe ricamente as vossas vidas. Vamos orar? Então, concluindo todo esse trabalho, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele nos fez. Te louvamos, Senhor, por mais uma noite, por mais um culto que o Senhor nos proporciona, nós aqui, os teus filhos, na sua residência. Eu tenho certeza, ó Deus, que a tua palavra, ela não volta vazia, e ela vai encontrar lugar em nossos corações. Por aqueles que ainda não te servem, mas esteve conosco, ouvindo essa palavra, assistindo esse culto, Deus, faz com que essa palavra entre nesse coração, encontre lugar e haja uma transformação de vida. E a nós, teus servos, nesses dias tão difíceis, quando não estamos presencialmente, mas através das lives, possamos ser edificados através da tua palavra. Que teu Espírito Santo esteja sempre nos impulsionando, cada vez mais, para estarmos conectados com os céus. Nunca houve momento na face da terra, na vida da tua igreja, momento onde o teu povo precisa estar cada vez mais conectados com o Senhor. E Paulo já aponta para isso, que devemos buscar as coisas que são do alto, não o que são da terra. E é esse momento o qual precisamos, como igreja, olhar para o alto, pois o Senhor está perto de voltar para buscar a tua igreja. Mas antes que o Senhor venha, salva vidas que ainda precisam do conhecimento da tua palavra. Nos usa como a tua igreja nesses últimos dias aqui, Deus, para realizar a grande obra de resgatar vidas que ainda precisam de salvação. Obrigado, Deus, por mais uma noite. Obrigado por nos conceder o dom da vida. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do teu Espírito Santo, seja conosco, com todo Israel do Senhor, que está espalhado por toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Conto com você domingo, 9 horas, 18 horas, com nossa live, nosso culto. Deus abençoe.